Olá, boa noite, meus queridos alunos, como vocês estão? Tudo bem? Nós vamos fazer hoje, deixa eu me apresentar primeiro, né? A gente já se conhece do grupo, eu sou a professora Andréa, a gente vai trabalhar junto nesse semestre na disciplina de português. Espero, através desse vídeo, ajudá-los bastante na resolução das atividades, tá ok? O nosso bloco é esse aqui, ó. Vocês vão pegar aí no material de vocês, assim que vocês começarem a assistir a esse vídeo, vão lá, peguem o bloco de vocês, vocês vão ver aqui, ó, material de apoio de ensino remoto, quinta série, português, EJA, bloco 1 do segundo semestre, tá? Então, é por ele que nós vamos começar. Como nós não estamos presencialmente, eu procurei preparar algumas atividades mais de revisão, para entender aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês ainda, os conhecimentos que vocês vão precisar ainda adquirir. Então, eu vou pedir para que vocês façam as atividades por vocês mesmos, tá? É lógico que tem em casa alguém que pode ajudá-los, mas assim, não responder, mas dar uma explicação, tudo bem. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, entre em contato lá no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, ou podem entrar em contato no privado. A gente vai conversando e solucionando as dúvidas, tá bom? Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer vocês, para a gente ter uma ideia do que precisa ser melhorado. Assim, quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente já tem uma noção de como a gente deve seguir, tá bom? Como eu disse para vocês, eu sou a professora Andréa, ok? Então vamos lá. Nossa primeira atividade, a primeira atividade do nosso bloco é essa primeira folha aqui, ó, tá? Como nós estamos no mês de agosto, ou seja, no mês do folclore, eu trouxe as atividades para a gente trabalhar voltada um pouco para o tema do folclore. Então, nós vamos trabalhar um texto informativo. O que se trata? O que é um texto informativo? Como o próprio nome já diz, o texto informativo é aquele que informa, aquele que traz informações. Nós vamos trabalhar também o gênero adivinha, conhecido também como o que é, e nós vamos trabalhar também com o gênero lendas, tá? Então, tudo isso nós vamos ver nessa atividade aqui. Bom, a gente vai começar com esse texto informativo, tá? Sobre o folclore. Então, vamos ver o que diz o nosso texto. Folclore é o conjunto de costumes. O que seriam esses costumes? Festas juninas, que a gente está acostumado a participar, já faz 2 anos que não tem, a gente está morrendo de saudade, né? Dançar, quadrilha, superstições. O que é uma superstição? Eu não vou passar debaixo da escada porque dá azar. Eu encontrei um trevo de 4 folhas, vai dar sorte, né? Também é considerado folclore as manifestações da literatura e da arte em geral. Que tipo de manifestação? As lendas da Vitória Régia, a lenda do Saci Pererê e tantas outras que nós conhecemos, né? As adivinhas que eu já disse para vocês que é o que é, as parlendas, os provérbios, as rimas, as cantigas, as danças, preservado por um povo através da tradição oral. O que é a tradição oral? Aquelas histórias que é contadas de pai para filho, né? O meu pai ouviu do pai dele, contou para mim, eu conto para os meus filhos. Então, isso é a tradição oral. No Brasil, comemoramos o folclore no dia 22 de agosto, portanto, no próximo domingo nós estaremos comemorando o dia do folclore. Quem nunca ouviu falar da Cuca, que vem pegar a criança que não quer dormir e não brincou de esconde-esconde? Então, tudo isso é o que? Folclore. Bom, em cima desse texto, nós vamos trabalhar essas atividades aqui. A primeira pergunta: quantos parágrafos tem um texto? Tem o texto, esse texto que nós acabamos de analisar. Então, vamos olhar aqui, ó, a estrutura do texto. Vejam bem, olha, eu tenho um texto relativamente curto, ele não é tão grande. E se eu observar, olha só, o que vem a ser o parágrafo? Olha aqui, ó. Vocês repararam que em algumas situações houve um recuo, ou seja, o texto ele está mais para lá? Para que serve?
para mudar um assunto do outro. Por exemplo, aqui eu expliquei sobre o que é o folclore, o que é considerado folclore. Aí eu vou mudar de assunto. Eu vou dizer que aqui no nosso país ele é comemorado no dia 22 de agosto. Então eu coloco um ponto final e um novo parágrafo. E aí depois eu vou dizer aqui, ó, quem nunca ouviu falar da cuca? Então uma particularidade, uma característica do folclore. Então novamente eu vou mudar de assunto, eu coloco um ponto final na frase anterior e inicio um novo parágrafo. E esse aqui é o que finaliza, tá? Então toda vez que nós olhamos um texto, ele não é todo grudado, tudo uma linha, ponto final, continua na mesma linha. Ele vai dando espaços para ficar melhor escrito, para ficar um melhor entendimento. Então, para fazer essa separação, nós utilizamos os parágrafos, tá? Então, quantos parágrafos tem no texto? Fácil de perceber, né? Olha aqui, ó, toda vez que eu tiver esse recuo, é a quantidade de parágrafos. Tá bom? Então tá bem nítido aqui, não tem como errar. Quantas palavras tem no último parágrafo, tá? Palavras, tá? Então olha aqui, ó, tudo é uma palavra. Isso é outra palavra. É uma outra palavra. Folclore, uma outra palavra, tá? Está perguntando no último parágrafo. Qual que é o meu último parágrafo? Este aqui, não é? Então, quantas palavras eu tenho no último parágrafo? Em que dia se comemora o folclore? Falei agorinha, vai ser no próximo domingo. Que dia que é mesmo? É só voltar aqui no texto, mais precisamente aqui no segundo parágrafo, que está dizendo pra gente que dia que é comemorado o folclore, tá ok? Então vamos lá. Antes da gente ir para a quarta atividade, deixa eu fazer com vocês aí algumas revisões, tá? Vamos lá, vamos revisar alguns pontos importantes aqui que a gente vai ter que trabalhar, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, as letras, nós temos o nosso alfabeto, olha só, o nosso alfabeto, e ele está aqui, depois eu vou mandar para vocês também aí no grupo, tá? Eu tenho o alfabeto de forma maiúsculo, eu tenho o alfabeto de forma minúsculo, eu tenho a letra de mão maiúscula e eu tenho a letra de mão minúscula. Então, o nosso alfabeto, ele é formado por todas essas letrinhas aqui. Olha só. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tá? Então, nós temos aí, ó, a constituição do nosso alfabeto. O nosso alfabeto, ele é formado por vogais e por consoantes. Quem são consideradas as vogais? Então, olha aqui, ó. O A é uma vogal, tá? O E é a nossa segunda vogal. O I é a nossa terceira vogal. O O, a nossa quarta vogal, e o U, a nossa quinta vogal. Então, nós temos A, E, I, O e U são as vogais. Todas as outras, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X e Z, Y e Z são consideradas as nossas consoantes, tá? Só para fazer uma revisãozinha aí, tá ok? Depois eu vou mandar para vocês esse arquivo aqui para que vocês acompanhem aí também. Então vamos lá. Tá perguntando aqui na quarta atividade. Vejam só. Quarta atividade. Complete a quantidade que se pede. Eu tenho 4 palavrinhas aqui que foram retiradas do texto. Folclore,
costumes, lendas e adivinhas, tá? Então ele está pedindo a quantidade de sílabas que tem na palavra folclore, a quantidade de letras que tem na palavra folclore, a quantidade de consoantes que eu tenho na palavra folclore, a quantidade de vogais que eu tenho na palavra folclore e qual é a sílaba final da palavra folclore, tá? Então, antes da gente partir para isso, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Vejam só, eu tenho aqui, ó, a palavra, a sílaba e a letra. Eu tenho a palavra aqui, que é a palavra canivete. Olha só, canivete. Quantas sílabas eu tenho para formar a palavra canivete? Olha aqui, eu juntei o C com A, K, o N com I, NI, o V com E, VE e o T com E, T. Sílaba, junção de duas ou mais palavrinhas, de duas ou mais letras, me perdoem, tá? De duas ou mais letras, tá? Então, quantas sílabas eu tenho na palavra canivete? Canivete, 4 sílabas. E quantas letras eu tenho na palavra canivete? Olha, para formar a palavra canivete, eu juntei, olha só, eu juntei o C, o A, o N, o I, o V, o E, o T e o E, tá? Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras para formar a palavra canivete, tá? Então a palavra canivete, ela tem 1, 2, 3, 4 sílabas e ela tem 8 letras, tá? Então olha aqui, o C, ele é uma vogal ou ele é uma consoante? O C é uma consoante. O A, vogal. O N, consoante. O I, vogal. O V, consoante. O E, vogal. O T, consoante. E o E, uma vogal. Muitas palavras da língua portuguesa, a maioria delas, são formadas assim. A gente vai juntando consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e vai formando as sílabas. Olha lá, C com A, K, N com I, NI, V com E, V, T com E, T, canivete. E assim a gente vai formando as palavras. Então, voltando aqui à nossa atividade, que é a atividade 4, se a gente prestar bem atenção, então vamos lá. Essa primeira eu vou fazer junto com vocês. Olha, quantas sílabas tem na palavra folclore, tá? Então, olha lá. Folclore. Quantas vezes eu abro a boca para pronunciar a palavra folclore? Folclore. Folclore. Então, eu tenho 3 sílabas, correto? Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu juntei 8 letrinhas para formar a palavra folclore. Então, letras, 8 letras. Dessas 8 letras, quantas são consoantes? Olha, o F, primeira consoante. O L, segunda consoante. O C, terceira consoante. O L, quarta consoante. E o R, quinta consoante. Então, eu tenho 5 consoantes. Quantas vogais eu tenho? O, vogal. O, vogal. E E, vogal. Então, eu tenho 3 vogais. E qual que é a minha última sílaba? Ou seja, a sílaba final, aquela que termina a letra. Se a gente olhar aqui, ó, ure, tá? Sílaba final, R-E, folclore, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras 3 palavrinhas. Tudo bem? Tudo certo até aí? Então, vamos seguindo.